Lá vem a professora com arte sacra, o mistério de Guadalupe. A representação de Nossa Senhora de Guadalupe tem inspirado artistas, exaltado a fé dos comuns e provocado cientistas, porque desde a sua aparição em 1531, ninguém conseguiu decifrá-la. Registros históricos contam que a Nossa Senhora teria aparecido ao asteca convertido Juan Diego em 4 ocasiões e conversado com ele na sua língua, se apresentando como a mãe do verdadeiro Deus. Ela lhe pediu que procurasse o arcebispo da cidade do México, Dom Zumárraga, e pedisse a construção de uma igreja no Monte Tepeyac, local da aparição. O arcebispo duvidou da história e queria provas. A Virgem então mandou Juan Diego colher flores no topo do monte, que era muito árido. Lá ele encontrou rosas castelhanas que não são típicas do México e as levou ao arcebispo. Quando ele abriu seu manto, as rosas caíram no chão e nele apareceu impressa uma imagem da Nossa Senhora. Isso foi há mais de 500 anos, mas a imagem continua intacta. O detalhe é que o tecido desse manto, que é uma espécie de poncho, é muito grosseiro, feito com fibras de cactos, se assemelhando a um saco de estopa. Então é inexplicável que um tecido tão frágil não tenha se deteriorado com o tempo. As cores também não desbotaram e nem craquelaram, o que teria sido muito natural. Além disso, no rosto, mãos e manto azul, elas têm características iridescentes, elas refratam a luz, igual acontece com as asas de borboletas e penas. A imagem é muito simbólica. A Virgem Morena, por exemplo, tem os cabelos soltos e isso representava a virgindade para os astecas. Uma das suas mãos é clara e a outra mais escura, mostrando a união de dois povos. A santa foi identificada como uma mulher vestida de sol, citada no Apocalipse, com a lua debaixo dos seus pés. Tanto o sol como a lua eram adorados pelos astecas, que entenderam que seu deus, a lua, estava derrotado pela mulher que o pisava. Em sua roupa identificaram também a flor de 4 pétalas, que é muito comum na arte asteca. Ela é chamada de Nahui Olim e tendo entre muitos significados o sol e a morada do Deus. Essa flor se localiza exatamente sobre o ventre da Virgem. Também a flor do cerro, ligada à montanha, à terra, aparece estampada na roupa. O anjo a seus pés tem asas com a mesma plumagem de aves da região, representando a junção entre o céu e a terra. Nossa Senhora, rodeada por raios dourados, está grávida, é o que indica a faixa no seu ventre e um estudo de proporção do seu corpo. Toda essa simbologia e história tocou os astecas, um povo pagão que fazia violentos sacrifícios humanos, inclusive de crianças, né, a seus deuses. Nos 7 anos seguintes à aparição, 9 milhões de astecas se converteram ao cristianismo. Essa imagem tem desafiado cientistas do mundo todo e, em geral, a conclusão é: não se trata de pintura, não tem marcas de pincelada, a técnica é desconhecida e é inexplicável como ela apareceu no manto, que de áspero se tornou macio como a seda no local aonde se fixou o desenho. O alemão Richard Kuhn, Nobel de Química, concluiu que as tintas utilizadas não têm origem mineral, animal e nem vegetal. Não conseguiu identificar que tinta foi aplicada aí. Ninguém jamais conseguiu reproduzir a figura, que pode ser vista apenas pela frente do tecido. Então, se fosse uma tinta comum, essa tinta teria perpassado as tintas e teria se fixado também no lado contrário do pano. A temperatura do tecido corresponde à do corpo humano. Ela varia entre 36 e 37 graus constantemente. As estrelas foram pintadas, gente, num manto transparente, visualizado por meio de aparelhos, e nele estão estrelas brilhantes, as mais brilhantes das constelações que apareciam no céu do dia 12 de 12 de 1531, dia de uma das aparições.
Os olhos são impressionantes. Neles foi encontrado o reflexo de 13 pessoas e é como se eles refletissem o momento em que o Juan Diego levou as rosas ao arcebispo. Para obter essas imagens, o oftalmologista José Alt Tonsman aumentou a pupila 2.500 vezes. O manto com a imagem também parece indestrutível. No século XVIII, durante um processo de limpeza, derrubaram ácido nítrico acidentalmente. Em 30 dias, a imagem havia voltado ao normal, como se auto-restaurasse. Também sofreu um atentado à bomba, mas ficou intacta apesar de toda a destruição no seu entorno. Em 1910, a Nossa Senhora de Guadalupe foi proclamada pelo Papa Pio X como padroeira da América Latina. Enfim, pessoal, Guadalupe é um mistério e esse nome vem do árabe. Pode ser entendido como curso do rio ou ela leva a água, lembrando que a água viva é Jesus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deixem seu like. Um abraço, que lá vai a professora.